respeito voltou. Ponto. Muito boa tarde para você que está nos escutando pelo aplicativo da Rádio Classista ou pela nossa live no Facebook. Tá começando a Arquibancada, eu sou o Paulo Oliveira e tenho aqui do meu lado Ézio Palestrinha, Rômulo Jacob, Carlos Emanuel, Davi Estranho e a presença do grande comunicador que fez parte assim da nossa história, formação, Vitor Hanover. Muito boa tarde, Vitor. Tudo bem? Eu quero deixar aqui registrada a minha alegria de participar do programa com vocês, programa na Arquibancada, e principalmente porque a gente sabe que é uma turma jovem que está acompanhando tudo aí do esporte, que está rolando e tal, e é sempre bom esse papo com a juventude e com pessoas de todas as idades, porque a gente acredita que a juventude faz parte, efetivamente, do que está na cabeça, né? Não faz parte da idade cronológica. Então, um abraço para a galera, a gente está aqui para conversar sobre os assuntos que vocês preferirem, futebol, música, e é uma alegria imensa a gente poder estar aqui com vocês. Com certeza. E uma coisa que a gente estava até conversando aqui antes, que tu falou que tem 30 anos de comunicação. E isso tem muita gente que está nos assistindo agora, inclusive que é aqui da bancada, que não tem essa idade. E é interessante ver que, pô, tem 30 anos de comunicação, mas continua jovem. Esse é o importante, né? Eu comecei em 88, né? Nós estamos em 2018, então 30 anos, né? E agora também esse ano, completando 20 anos da minha cobertura esportiva, que eu acredito que foi um marco na minha carreira, que foi a cobertura da Copa do Mundo de 98 na França. Então é um ano de muita alegria pra gente, agora que a gente está com o nosso projeto independente, está vivendo uma vida tranquila, uma vida feliz, então isso é que é legal, isso é que é bacana, né? Exatamente, já já a gente vai entrar a fundo sobre todos os causos que aconteceram ao longo desses 30 anos, mas antes a gente vai falar do Ceará, né, que jogou ontem contra o Bahia e que deu até uma dorzinha no coração ouvir o Gomes Farias, porque ele se esgoela até o final, aquele homem acredita até o final, mas quando chega o final que não dá certo, aí aguenta os ouvidos, viu? Porque lá vem. Queria ouvir a consideração de vocês sobre o jogo do Ceará versus Bahia. Primeiramente, boa tarde a todos da bancada. Agradecer aqui a presença do nosso amigo Vitor Hanover por ter aceitado nosso convite. Eu que agradeço. E precisa mesmo falar, cara, do jogo de ontem, porque... Foi triste, porque justamente, você falou tudo agora, foi triste, cara. Foi triste. É triste a situação, é triste o momento. Aí, vixe! Pra tu ver como é o retrato do Ceará nessa partida. Até mesmo o Romulo, a gente deu uma olhada no jogo. Eu mesmo botei lá, né, na nossa página lá no Instagram, um nome bem grande, inofensivo, que foi o retrato que o Ceará teve do jogo. No Instagram, não, mas é porque é inadmissível. Assim, se fosse em frente de clubes de mais peso, tipo um Flamengo, um Cruzeiro, um São Paulo, a torcedor do Ceará entende que não vai ser complicado arrancar 3 pontos, mas o jogo contra o Bahia, nada contra o Bahia, mas era pro Ceará ter arrancado os 3 pontos. Foi uma partida, cara, você viu esse lance aí, o retrato, como é que foi o Ceará. Se não fosse o goleiro do Ceará, o Ceará tinha das 4, acho que foi umas 4 vezes que o Bahia foi pro ataque, nas 4 podia ter feito o gol. Eu fiquei triste com o Ceará, não tem nem como. Uma situação complicada, eminente rebaixamento, eu acho, porque a sequência que o Ceará vai pegar é mais difícil, Flamengo, Corinthians, depois pegou o América e o Vitória aqui, mas eu acho que é um misto de incompetência da diretoria, juntamente com o Líster, que atingiu o auge, o limite da motivação do time e barrou na questão técnica dos jogadores que ele não tem, eu acho que, e também as invenções, Calisson, Arnaldo, algumas peças, mandar embora o Pio, mandar embora alguns jogadores que poderiam nesse momento estar ajudando o Ceará, é o meu ponto de vista, né, no caso. Cara, a situação do Ceará é o seguinte, o Ceará tá montando um time... Aliás, o Ceará não montou um time de Série A. O Ceará vem buscando jogador de Série D, com todo respeito que Xadá, que pra mim é o melhor jogador do Ceará no atual momento. Mas é só pra figurar a situação do Ceará aqui. Jogador de Série D, jogador de Série C, que voltou o Robinho agora, jogador de Série B, jogador reserva de Série B. Como é que o Ceará quer montar um time de Série A, com todo respeito às outras divisões e quem joga lá, só com jogadores de divisões inferiores? Bom, faltou aí, na minha opinião, planejamento.
Ceará tá montando um time dentro da competição. Isso aí. Justamente, a culpa não é do Lisca, a culpa não é da torcida, a culpa não é de ninguém, a culpa é da diretoria, a culpa é do senhor Robson de Castro, tá entendendo? O senhor Robson de Castro fez o que fez, vem fazendo o que vem fazendo e tá aí o Ceará na situação que tá. Ô Rômulo, tu viu o cara, o Lisca, né? É claro que a gente não pode botar 100% de culpa no Lisca, que ele tava tentando fazer ali uma coisa muito complicada com aquele elenco, mas tu viu uma substituição que ele botou o Arnaldo. O Arnaldo de ponta, podendo botar o Samuel Xavier, agora... que pode atuar um pouquinho naquela posição de ponta, mas não, ele bota o Arnaldo para jogar de ponta. Acho que foi até uma coisa parecida, ele fez isso no jogo do Flamengo, lá no começo do campeonato que eu fui assistir o jogo, foi do mesmo jeito, e não deu certo. Os caras caíram em cima, deitaram e rolaram. A questão do Ceará, no atual momento, né, o que o Ceará podia fazer para se recuperar, o que você acha? O Ceará já passou por situações semelhantes, porque o Ceará, né? Passou. Com relação ao Ceará, a gente estava participando com os companheiros, colegas lá na Rádio Fortaleza, e aí, durante aquele período, que foi um momento em que o time estava passando pela maior mudança, né, dentro da Série A, eu sempre deixei a minha opinião muito explícita para todas as pessoas. Houve um erro de planejamento, entendeu? O Ceará entrou para disputar a Série A com o mesmo time da Série B, desfalcado de algumas peças, e foi trazendo jogadores ao longo da competição. Então isso é uma coisa que, quer queira, quer não, atrapalha. A gente observa que times que têm grande orçamento e que têm grande história até no futebol mundial passam por problemas também. O Santos teve problemas recentemente, uma dificuldade danada para fugir ali, olhando para a zona de rebaixamento. O próprio Vasco da Gama tem tido alguns problemas e tal. Então, assim, não é que o Ceará fez tudo errado. É uma competição difícil, que efetivamente tem que acontecer um planejamento e que nem todos os clubes fazem esse planejamento, é bom que se frise. E o Ceará, ele caiu no quê? Naquele pensamento, um pensamento que seria muito simplista, digamos assim. O pensamento qual seria? Disputar a Série A com o time da Série B reforçado, só que ao contrário disso, né? O que eu acho, sinceramente, é que no começo, tudo começou lá com o Chamusca. Porque o Campeonato Cearense, pro Rogério Ceni, por exemplo, serviu como laboratório. E que ele foi muito criticado. Inclusive eu sou um que critiquei muito. Mas, e o Chamusca, ele tava com o time todo formado, fechado lá e mandou bala campeão. Só que parece que o Fortaleza usou o Campeonato Cearense como laboratório e foi vendo o que dava certo ao longo da competição. É tanto que hoje tá no bom desempenho. E o Ceará montou um time pro Campeonato Cearense. E tá jogando com o time do Campeonato Cearense a Série A, que é, assim, disparado totalmente diferente. É, totalmente diferente. Eu acredito que... Eu vou continuar batendo naquela tecla de que a questão do planejamento é uma questão fundamental para disputar um campeonato tão importante como esse. Aliás, eu não digo nem apenas a Série A em si. Eu falo, efetivamente, todas as competições precisam de um planejamento, né? Eu acredito que a situação é muito complicada, mas eu sou aquele cara que eu gosto de observar tudo na base da matemática. Eu vou aguardar, entendeu? Acreditando que o Ceará pode sim virar o jogo. Você está entendendo? Eu acredito por quê? Porque eu vejo que existem as surpresas. Por exemplo, o jogo contra o São Paulo. Teve aquele lance lá do Leandro Carvalho, poderia ter mudado a história do jogo. O próprio jogo contra o Vasco da Gama. Então, tem umas histórias assim que de repente aquela bola começa a entrar, entendeu? Eu não falo no jogo de ontem, mas o Juninho Quixadá também perdeu uma bola ali. Perdeu. Né? Puxou um, puxou outro Puxou. E faltou... Então, faltou perna. Faltou perna. Então o que acontece? Aquela última bola, de repente, se começa a entrar, o cara vai conquistando os 3 pontinhos aqui. Agora, a situação é difícil, surpresa. Me fala aqui uma coisa, Ceará e Bahia, jogando lá em Salvador ou aqui. Esse resultado não é surpreendente. O Ceará já foi lá e ganhou do Bahia, já foi lá e ganhou do Vitória. E eles já chegaram aqui. Então, isso aí se chama clássico. Clássico, por exemplo, o Ceará vai jogar agora contra o Flamengo. Claro que o Flamengo é favorito, né? Eu não preciso nem dizer isso aqui. Agora, jamais a pessoa pode chegar aqui e dizer que o Flamengo já ganhou. Por exemplo, o jogo entre Ceará e Corinthians lá.
Quem acreditava que o Ceará ali no início pudesse arrancar aquele pontinho Aquele do gol Corinthians? do Wesley, pelo amor de Deus, foi totalmente ponto fora da curva. Um golaço. Então, tudo isso que a gente observa aqui no futebol é o seguinte: as coisas estão complicadas? Estão. Eu estou acompanhando o mesmo campeonato que vocês. Agora, eu não gosto daquela história de rebaixar o time de forma antecipada. Tem que acreditar, porque a gente faz parte da crônica esportiva. A gente critica o que a gente acha que, na verdade, não está do jeito que deveria ter sido. Por exemplo, a gente está criticando o planejamento que não houve. Ao mesmo tempo, a gente tem que ter a responsabilidade de observar que o time só estará rebaixado quando os números apontarem isso. Então faz parte do nosso trabalho, da responsabilidade do nosso trabalho acreditar que se o time tem a oportunidade e a chance de lutar contra o rebaixamento, a gente tem também, né, que acreditar que isso possa acontecer dentro de um raciocínio lógico, de uma observação, de uma análise feita com frieza, né? Inclusive que eu tava falando do Gomes Farias, que eu acho muito legal, que ele... quem olha sabe que ele é Ceará doente, mas ele fez um acordo com a torcida, vamos apoiar os 90 minutos. Reclama quando acabar, mas enquanto a bola estiver rolando, apoia. E foi isso que a torcida fez. Apoiou. Quando o Bahia fez o segundo gol, e pronto, ninguém aguentou mais e já foi. Aí já era no final do jogo, né? É incrível, né? Como as coisas acontecem, né? Com o Ceará. Até eu tava falando até com o Carlos a respeito, dizendo, rapaz, o Ceará pode ter velocidade, pode ter agilidade, pode ter uns bons jogadores. Mas eu acho que, não sei se muitos vão concordar comigo, mas eu acho que tá faltando pro Ceará era aquilo que ele teve em 2009, ou 2010, que era um cara para empurrar a bola pro gol. Pode não ser um atacante, mas que seja um cara que empurre a bola pro gol. Mas aí tem a questão do esquema tático, por exemplo, a gente está observando que o Arthur está procurando o jogo, vem buscar o jogo, procura nos lados do campo porque a bola não chega lá. Porque às vezes é infelicidade, né? Mesmo. Então, por exemplo, não adianta ter o cara para fazer gol e se tem aquela transição, né, Vitor? Não tem a transição, né? Na verdade não está fácil, né? Não está fácil, mas eu continuo respeitando os números. Eu prefiro acreditar que a coisa... Até porque eu não estou vendo o Ceará levar goleadas, você está entendendo? Não, ele vem jogando partidas difíceis, vem encarando. Agora, vencer, na verdade, na Série A não é fácil. Eu estava observando, só agora o Bahia conseguiu a primeira vitória fora de casa. Nós estamos já no segundo turno, né? Você já imaginou, esse time jogou o primeiro turno todinho, não ganhou nenhuma. Né? O Ceará, para conquistar a primeira vitória, foi conquistar lá contra o Paraná, né? Isso. Com dificuldade danada e tudo. É um campeonato difícil, a gente tem que observar. A situação do Ceará, até ontem, a situação não estava, né, tão complicada assim pela questão dos pontos. Agora ficou um pouquinho mais difícil para fugir do G4, né? Do Z4, né? Z4. Ficou mais difícil um pouquinho. Mas eu prefiro observar, aguardar os acontecimentos, porque o futebol já me mostrou muita coisa, tá entendendo? Eu não posso chegar aqui e rebaixar uma equipe antes do rebaixamento realmente acontecer, se acontecer, porque aí eu tô indo contra a lógica do futebol, que o futebol é o esporte que mais apresenta surpresas, entendeu? E nesse campeonato aí, 3 vitórias consecutivas, cara, o time vai lá pra cima. É difícil? É complicado? Mas eu prefiro aguardar os números. Né? Porque assim, aqui ninguém disparou ainda, né? Nem na parte de cima, nem na parte de baixo. Inclusive, só um questionamento aqui do Abreu Neto, nosso grande colega que é Abreu Neto, ele tá falando que o problema do Ceará é justamente o planejamento, falta de planejamento da diretoria. Isso. E que o ataque que terminou o jogo ontem é o mesmo que terminou o final do Cearense de 2012. Foi. Azevedo e Romário. Foi. Isso aí retrata, né, a situação. Eu queria fazer uma pergunta, Ezio. Tu tem um levantamento aí de quantas vitórias o Ceará precisa para escapar do rebaixamento? Tem 17 pontos, né? Rapaz, assim, a pontuação que o pessoal fala é de mais ou menos 44 pontos para o Ceará sair da zona de rebaixamento. Certo. Não, para ficar totalmente, né? Para sair totalmente, né? Totalmente. Então, 16º ali. Aí então, como é que a gente pode analisar isso? Acho que mais ou menos umas 10 ou 11 vitórias,
Mas isso aí tem os jogos em casa, que eu acho que é o ponto essencial do Ceará. Eu acho que não é nem tanto, assim, ganhar, arrancar pontos fora de casa são importantes, mas eu acredito que em casa é onde o Ceará tem que conseguir os pontos. E o PV, os jogos estão sendo trazidos pelo Estado Presidente Vasco justamente para poder unir a torcida e o time para poder lutar. Porque não é uma luta só dos jogadores, mas de todos. O Abreu Neto aqui deu o cálculo certo aqui, ó. O Ceará precisa de 8 vitórias e 2 empates. Né? Certo. Corrigindo aí. Tem 18 jogos restantes ainda, né? 18. Só insistindo numa pergunta com o Vitor, essa questão de acreditar, que ele tem experiência no futebol, de acompanhar como cronista, se não iludir o torcedor, essa questão de acreditar que você ainda vai permanecer na Série A. É uma pergunta que, na verdade, coloca o comentarista contra a parede, né? Mas essa é que é a pergunta interessante, porque esquenta o programa, né? Eu te falo com toda sinceridade. O torcedor do Ceará hoje sabe que a situação é muito difícil. Agora, eu não posso chegar aqui e rebaixar um time que não está rebaixado. Você está entendendo? Existe toda uma responsabilidade que eu tenho com os números, apesar de entender que a situação é muito complicada. Você diz assim, iludir o torcedor, não tem como iludir o torcedor, porque a matemática com a qual eu estou trabalhando é a mesma que o torcedor abre lá a tabela e observa. Entendeu? Então, o torcedor sabe que a situação não é fácil. Ao mesmo tempo em que eu não posso chegar aqui e dizer que um time está rebaixado se não está. Né? Tem que esperar para acontecer. Me fala aqui uma coisa, aí eu já pergunto a você. É impossível o Ceará ganhar do Flamengo no Maracanã domingo? Não, porque já aconteceu. Já aconteceu grandes vitórias do Ceará fora de casa, contra o Inter, contra outras equipes, né? É por isso que eu te falo. O cenário não é dos melhores, a gente sabe disso. A mas situação, é questão de confiança. Mas é questão de acreditar, porque senão o que era que eu estaria fazendo na crônica esportiva hoje? É muito fácil chegar aqui e dizer, olha, a situação está complicada, pode jogar a toalha. Mas eu não posso fazer isso. É uma questão de lógica, você está entendendo? A situação é muito complicada, é muito difícil. Mas eu já vi time escapar do rebaixamento na última rodada, numa combinação de resultados. Então, existe, na verdade, né, essa situação em que o clube tem que lutar até o fim. Difícil, meu amigo, aí eu não preciso chegar aqui para falar. O torcedor observa na tabela. 8 vitórias nesse campeonato da Série A. Olha, 8 vitórias é uma sequência dificílima até para os times de ponta, que estão lá lutando pelas primeiras posições. Mas, cara, não é impossível. É o que uma frase que o Rômulo gosta, que é só acaba no final. Nada termina antes do final, né? Nada acaba no final. É verdade. É aquela coisa, por exemplo, como a gente está... Pois não. Mas só assim, voltando aqui na questão do Flamengo, você não acha que por ter sido eliminado ontem, pressão lá da imprensa carioca em cima do Flamengo, desponta como favoritaço, logicamente, para vencer o Ceará, certo? Eu acredito o seguinte, que o Flamengo, ele chegou na fase decisiva da Libertadores. Perdeu para o Cruzeiro, que construiu o primeiro resultado lá no Rio de Janeiro e administrou no Mineirão. Então, o que acontece? O Flamengo, lógico que é favorito, mas existe... futebol, né? Futebol é uma coisa imponderável demais. Que parece com aquele jogo de 2015 da Copa do Brasil, que o Ceará tava lá na zona de rebaixamento, na lanterna da Série B, e foi lá e ganhou do São Paulo com um time reserva, né? Um time misto lá. O Ceará com time reserva, que foi até o primeiro gol do Rafael Costa pelo Ceará. Ganhou lá de 2-1. Quem é que imaginar que o Ceará naquela situação na Série B ia ganhar? Apesar de não ter passado de fase, o São Paulo ter ganhado de 2-0 aqui, vencido 3-0 aqui. Mas assim, quem é que acreditar naquela? Acho que nem o torcedor mais fanático acreditar que o Ceará ia ganhar do São Paulo naquela, e ainda mais com o time reserva naquela situação. Eu acho que um jogo de futebol em si, ele na verdade não tem lógica, né? Um jogo, tudo pode acontecer. Já a questão do campeonato, a gente observa de uma forma histórica que existem os clubes que costumam chegar mais, né? Mas uma partida em si, por exemplo, o Flamengo foi eliminado. Ele vai chegar com a pressão danada da torcida e tal, porque de olho exatamente no Campeonato Brasileiro. Mas independente de qualquer coisa, o Ceará não tem nada a ver com isso. O Ceará, ele tem, a partir de agora, eu estava escutando até as entrevistas ontem após o jogo, até o Juninho Quixadá mesmo explicando e tudo, que
tem que chegar e buscar a vitória, porque não dá para escolher adversário. Toda rodada é um clássico, é o Campeonato Brasileiro. Por isso é que eu lhe falo, olha, eu fiz algumas críticas e continuo fazendo com relação ao Pio, por exemplo. É o maior jogador do futebol de todo... Não, não é. Mas é um cara que na hora de uma dificuldade, para compor um elenco que está disputando essa competição importantíssima, o Pio é importante, tem um chute forte. Tá entendendo? Tem uma... Você tá entendendo? Tem um recurso, né, Vitor? Tem um recurso. Até hoje eu não entendi a saída do Pio do Ceará para jogar. Claro que ele vai jogar o campeonato, vai ter mais oportunidades, mas eu acho que ele poderia ter sido melhor aproveitado. Eu acho que esse pensamento é um pensamento da coletividade e é um pensamento que eu creio que não seja o mesmo da presidência do Ceará, a não ser que o atleta, né, no momento X, tenha demonstrado o interesse em sair. Isso pode ter acontecido também. Na verdade, ele poderia até ter saído, mas que tivesse trazido um melhor do que ele, mas não traz ninguém, mano. Não traz ninguém pra posição, fica aquele negócio. Agora, o que traz é só pra ficar encostado ali. Agora mudando, a gente lamentou um pouquinho agora vamos pra quem tá no mar de rosas, né? Porque o Fortaleza venceu o Londrina e ele fez mais um teste pra cardíaco. E quem assistiu viu que o Fortaleza agora tá nessa de começar a partida perdendo e depois vir virar. E quem tem problema depois é o SAMU, de socorrer 30 mil pessoas dentro do Castelão. Entendeu? Então fica complicado. Inclusive, o Fortaleza tem 36 gols agora e é o melhor ataque do campeonato. E pra comentar sobre isso, eu gostaria de invocar aqui o Davi Estranho. Diga o que você achou do jogo. Cara, sábado. A quarta vitória, acho que a quarta virada que o Fortaleza consegue na competição. Realmente foi um jogo muito difícil, certo? O destaque pro Gustavo, que mais uma vez... providencial, né? Tá naquela fase, o Paulo, que tudo dá certo. O cara sofre pênalti, sofre falta, faz gol de cabeça, a bola o goleiro rebate, cai no pé dele e ele volta pra dentro. Eu imaginei que quando ele voltasse de quase 3 meses parado, ele ia sentir a primeira, não, vou me estabelecer primeiro, né? Que nada, cara. E assim, vai pegar agora o Goiás, certo? Confronto direto, é o 5º colocado. Tá 10 pontos de diferença, certo? Se vencer lá no Serra Dourada, vai pra 13. Aí eu acho que vai ser o jogo que vai dizer se sobe ou não. Eu acho, minha opinião. O jogo da acesso é sábado agora contra o Goiás. Eu achei interessante, Paulinho Oliveira, o que o Rogério Ceni fez. Freitito. O que o Rogério Ceni fez logo após a partida, explicando sobre a situação do Jetterson, né? Que teve que sair entrou no primeiro tempo ainda e teve que sair no intervalo. Tirou 15 minutos só. Ele pediu desculpa ao atleta, porque apesar do mau rendimento, nem todo mundo quer ser substituído durante a partida, mas ele fez isso para preservar o jogador e em prol do grupo. Eu acho que foi uma atitude correta do Rogério Ceni. Ele lamentou porque ele não queria ser substituído no decorrer da partida também, ninguém quer, mas pelo grupo, pela campanha do Fortaleza foi preciso, né? Eu acho. Não, principalmente pelo Jetterson, porque quando um jogador vai mal e todo o time tá indo bem, aquele jogador é tomado pra Cristo pela torcida. Então, cara, foi muito corajoso porque realmente é aquele negócio de você assumir o erro, entendeu? E eu achava que pelo histórico do São Paulo dele quando ele veio, né? Eu achava que ele seria um cara um pouco arrogante. Pelo que dizem, né? Porque quando a gente não conhece a pessoa, você vai só escutando de fora, né? E esse é o problema que eu observo nos rótulos, né? Isso. Eu acho uma coisa muito triste. Porque quando uma pessoa tem algum tipo de reação, por exemplo, eu vou ser direto. O Rogério Ceni, quando estava treinando São Paulo, houve um momento em que, na hora de um problema, disseram que ele chegou, chutou uma porta lá. Uma prancheta no vestiário. Teve copo d'água voando, foi uma coisa... Pronto, ok, aconteceu este evento, lamentável. Por causa disso, o cara, durante a vida todinha, vai ser tido como um cara que não tem diálogo, que é arrogante. Então, é injusto, né? É injusto, isso é uma injustiça. O cara, na verdade... Bom, é porque eu penso assim o seguinte, não dá para crucificar. E eu lamento muito essa questão de rótulos também, porque isso daí só serve
efetivamente para construir imagens negativas de pessoas que podem efetivamente, além de mostrar uma competência, também serem pessoas que gostam de construir, de edificar. E de repente vão pagar pelo resto da vida por causa de erros cometidos, entendeu? O Rogério Ceni, independente do que venha a acontecer, ele está mostrando para todos os brasileiros que ele conhece futebol e que sabe montar um time de futebol. Sim, porque inclusive o problema dele no São Paulo foi porque o time que ele queria foi totalmente desmantelado, então não foi um problema dele. Prometeram uma coisa a ele e venderam metade do time na janela. É o que acontece, a gente sabe que o futebol brasileiro, né, a maioria dos clubes eles têm que ter a venda de jogadores, né, para poder complementar a renda. Mas aí, de certa forma, eu acho que fizeram com o Rogério foi uma brincadeira, porque foi, poxa, o cara, geralmente um ou dois você tem que negociar, porque você Foram precisa sete fazer caixa. Mas aí sete. foi 7, mano. Foi praticamente desmantelou o esquema, o cara teve que começar do zero de novo com o campeonato rodando, a torcida pressionando por resultado, porque todos nós sabemos que o São Paulo é São Paulo, é clube de massa. Aí eu acho que esse foi o grande problema que o Rogério teve. E que manchou um pouco a imagem dele como ídolo da torcida, né? Agora a gente tem que observar também o seguinte, ele foi demitido de uma forma, né? Aí é o meu ponto de vista. Ele até explicou depois que quem assumiu o São Paulo e seguiu no barco teve problemas até ajustar tudo. Não tava, na verdade, eu vou falar aqui o que aconteceu. Houve um desentendimento pessoal, né? Ali foi além, porque todo mundo viu que o time foi desmantelado. Tanto que o próprio Rogério Ceni falou agora no Fortaleza, quando o Edinho foi embora, quando o Oswaldo foi embora, ele disse que ficou temeroso, que a situação fosse acontecer de novo, né? Por quê? Porque ele tem um nome a zelar, entendeu? Ele não veio aqui para Fortaleza para fazer turismo na praia. Ele está aqui com uma missão importante, tanto que ele foi convidado para participar de um programa de televisão durante a Copa do Mundo e disse que não iria porque o foco está aqui. Ele quer subir o Fortaleza por 2 motivos. Primeiro, questões óbvias e profissionais, sua obrigação, ele veio aqui para isso. E o outro motivo, o Rogério Ceni quer apresentar para o Brasil e para o mundo a imagem de um vencedor que ele sempre foi quando era atleta e agora, sendo treinador, ele encontrou no Fortaleza o local ideal que ele precisava para trabalhar tranquilo e galgando o espaço. Tranquilo, entre aspas, porque time de massa é time de massa, a cobrança existe, né? Mas inclusive, aqui no Fortaleza ele encontrou isso, né? Inclusive, Vitor, podendo ser o primeiro título dele como treinador. Falaram que ele ganhou um título lá nos Estados Unidos, mas não foi oficial. No segundo ano de Já pensou, sendo campeão da Série B? Ele vai mostrar pro São Paulo que, né? E outra coisa que eu ia te perguntar, o que você achou dessa vinda dele pra cá? Porque imprensa, muita gente, não, é marketing. Realmente foi uma jogada de marketing da atual diretoria, certo? Uhum. Mas eu queria saber a tua opinião. O que você achou assim da audácia dele? Eu vou com um time do Nordeste, Fortaleza, de 8 anos na Série C. Vou, não vou. Queria sua sinceridade aí. O que você achou? Eu vou ser muito sincero, pra quem acompanha futebol, ele não é o primeiro. Entendeu? Primeiro campeão do mundo a passar aqui pelo futebol cearense e o nosso futebol tem muito valor, entendeu? Aí a gente fala até que a gente estava conversando antes do programa, né? Aquela questão de que muita gente olha para o Nordeste assim e tal. Pô, o Nordeste é muito legal, é muito bacana. Eu digo a você, exceto esse jogo do São Paulo com o Ceará, que o estádio estava lotado lá, você observa o jogo Fortaleza e Guarani lá em Campinas e veja o público, 6 mil pessoas, 5 mil pessoas. A diferença é que todo jogo tem mais de 30 mil, entendeu? Então aqui é um lugar muito bacana. Olha, a gente pode observar atletas que passaram no auge, né, nos grandes times e que vieram recomeçar aqui. Treinadores, o Fortaleza já teve o Pepe, foi campeão do mundo, que era reserva do Zagallo. Por que ele não ficou lá no Zete, né, Santos? também, que foi goleiro do São Paulo. O Zete, que foi goleiro do São Paulo. O Silas. Silas foi campeão nordestino invicto pelo Ceará. Pelo Ceará. Então, o Rogério Ceni não foi o primeiro. E outra coisa, vir pra cá não é demérito. Entendeu? Olha, se você vem com uma proposta boa e principalmente o clube garante o pagamento, o cara tá recebendo em dia. Cara, aqui é muito bom de trabalhar. A gente tem que valorizar o futebol cearense, entendeu? Com a responsabilidade de quê? De um planejamento.
O Rogério Ceni, eu lembro muito bem que no ano passado, no final do ano, ele já veio aqui, você lembra? Já começou, foi visitar o CT, pediu algumas mudanças, quer dizer, ele não chegou para brincar, ele chegou para fazer um trabalho sério. E o que foi que o Fortaleza ganhou nisso aí também? A questão do marketing. Por quê? Porque tudo que ele fala acontece de uma forma diferente, né, na imprensa nacional. A gente observa que ele falou do gramado do Castelão. A gente abre o site principal do Brasil hoje, os sites principais, tem lá a fotografia do Rogério Ceni falando do gramado do Castelão. Talvez com um outro treinador que estivesse aqui, talvez ele não tivesse esse espaço. Porque o Rogério Ceni foi campeão do mundo pela seleção brasileira, foi campeão do mundo pelo São Paulo. Ele não é qualquer um. E os holofotes estão pra ele Estão por pra conta ele, dessa isso. carreira. E ele tá, muito, e ele tá né? muito focado, né? Porque na Copa do Mundo ele foi convidado pra ser comentarista, não foi? E ele, não, eu vou ficar Inclusive, aqui. o Abreu Neto tá participando aqui novamente. Ele falou que o Rogério Ceni, que ganhou o jogo, errou a colocar o Jetterson e corrigiu rápido. E ele também fez aqui um comentário brilhante aqui sobre o público dos jogos. Dos 10 primeiros públicos da Série B, 9 são do Fortaleza. Então isso mostra a massa. A força, né? Mandar só um alô aqui pros nossos ouvintes aqui, Fábio Menezes e o Ayrton Pereira, coincidentemente. Coincidentemente é meu pai, hein? Estão acompanhando aqui, elogiando o nosso programa. Alô aí, galera. E agora também, o Paulo, o que eu posso falar também, o Rito vai até concordar, né? Que eu, Calma, tem que ver se ele vai concordar. Não, mano. eu espero. Vai, você tá se Deixa, dizendo que olha ele vai- aí. Calma, Não, eu tô mano. dizendo Às assim. vezes eu discordo. Exatamente, calma. Pode ser que eu Ele vai concordo. concordar, tem calma, baixinho. Assim, acho que a grande coisa que Fortaleza fez para essa grande campanha foi que, como até o Paulo falou há muito tempo, que quando acabou o Cearense, que a torcida estava até mesmo assim um pouco revoltada, Se fosse mas pela torcida, o Rogério Ceni pois teria ido embora. você disse, não, deixa o homem ficar, ele vai usar o campeonato cearense, usou o campeonato cearense como laboratório e agora está fazendo essa campanha. Também foi a do Fortaleza pagar e botar a cara a tapa pro torcedor, mostrando que o trabalho do Rogério Ceni é um trabalho sério, ele é uma pessoa séria que gosta de trabalhar com as coisas assim, tudo às claras, e eu acho que isso foi como é que se diz, o grande mérito que a atual diretoria do Fortaleza Sabe o que fez. aconteceu? Eu posso falar para vocês? Olha, no meu modo de entender, eu acredito o seguinte: mudar o treinador porque perdeu o Campeonato Cearense, certo? Você ia ter que mudar toda uma filosofia que começou no final do ano passado, a forma de observar os jogadores, o trabalho que tinha sido feito, porque o Rogério indicou muitos jogadores e ele ligou pessoalmente para os jogadores. Tem jogador que só veio por causa dele. Só veio por causa dele. Gustavo. Como é que você vai pegar o cara porque não ganhou o Campeonato Cearense e de repente... Não, cara, é a questão do planejamento. Você foi muito feliz quando falou sobre isso. O Fortaleza, ele fez o planejamento que começou no final do ano passado e segurou a barra. A questão do Campeonato Cearense, ele está seguindo o planejamento dele. O Fortaleza trouxe um treinador para fazer um trabalho e o treinador está aí fazendo o trabalho. Aí eu não quero entrar na questão Ceará e Fortaleza, principalmente porque são campeonatos totalmente diferentes, né? A gente tem que entender que um tem uns 20, né, os 20 clubes, e aí a Série B é um campeonato que tem aquela diferença, né? Apesar de que o futebol está muito nivelado, mas a Série A é diferente da Série B, né? Por alguns motivos que todos nós sabemos. Mas veja bem, o Fortaleza entrou na Série B seguindo o planejamento que foi feito desde o ano passado. O Ceará quebrou esse planejamento. Por quê? Porque ele vinha com o Chamusca subiu para a Série A, chegou no Campeonato Cearense, venceu o Campeonato Cearense, perdeu 3 e mandaram embora. E aí? E uma coisa é verdade, né? Vocês, torcedores do Fortaleza, vão dizer, acho que 90% da torcida queria que ele pegasse o beco depois do Campeonato por isso Cearense. que eu tô dizendo né? que foi o grande mérito. Mas Aí eu posso dizer para você o seguinte: essas mesmas pessoas que queriam que ele pegasse o beco depois, Hoje pede. hoje eu vejo as postagens. Cara, eu não vou dizer o nome aqui das amigas, porque eu apontando Vai direto aqui. mas eu tenho- Aquele que começava o programa dizendo aqui. Jogando bomba, né? Falando indignado com o Rogério nada. Ceni. Chamando o Tem Rogério uma- Ceni de estagiário. Tem uma amiga minha que eu acompanho lá no Instagram e tudo, cara. Assim, quando terminou o Campeonato Cearense, ela crucificou o Rogério Ceni, não vou dizer o nome, porque
Mas tudo porque eu sigo as torcidas, a galera. Aí o que acontece? O Fortaleza foi fiel, entendeu? Foi fiel ao planejamento que foi feito. Lógico que o planejamento seria conquistar não só o campeonato cearense, conquistar tudo. Quando você faz o campeonato, você faz o planejamento. Eu nunca vi ninguém fazer um planejamento para perder. Agora, eu acho que, como eu acho até hoje, que o Chamusca foi injustiçado no Ceará. O que foi que mudou de forma significativa depois que o Chamusca saiu? É verdade. Acho que é só a questão da motivação mesmo depois que o Lisca chegou. Mas, pronto. Mas é que nem o nosso amigo Carlos Emanuel falou, chegou ao ápice, né? E aí se mostrou de novo o baixo nível técnico da equipe, que só motivação não ganha jogo, né? Não, eu acho que no caso do Fortaleza não estava planejado subir nesse ano. Estava planejado Sim, permanecer. Permanecer. Ele tá indo a mais. Tá indo além. Mas calma que não subiu. Será Calma que que não seria subiu. melhor ter ficado com o Chamusca e contratado o Lisca pra ser palestrante motivacional? Era uma boa, Rapaz. Ô, Paulo, tu tem aí os números, quantas vitórias faltam aí? Pronto. Cara, falta... Eu sei que o Rogério não quer que fale. O Deixa isso pra Rogério... torcida, Não, deixa isso pra torcida. É jogo a jogo, cara. É jogo a Não vai jogo. cantar vitória, não. Vamos começar aqui a falar os causos aqui. A mesma coisa que a gente fez agora, o paralelo com relação ao Ceará, que não caiu, né? A gente não pode rebaixar. A mesma coisa. Por que o Rogério está tendo essa cautela? Agora a gente tem que seguir a mesma coerência com relação ao comentário que a gente fez aqui, falando do Ceará na Série A. Se o Ceará ainda tem uma situação em que ele pode chegar e sair do Z4, apesar de tudo que 8 vitórias na Série A, é uma coisa dificílima, mas pode acontecer. O que é que o Rogério Ceni está pregando? A matemática. Por que o Rogério Ceni chega e diz, olha, em primeiro lugar, a humildade, né? A gente tem que reconhecer que um cara que muitas vezes foi taxado de arrogante, está provando que ele está tendo a humildade dos grandes, quando ele observa e diz, olha, a situação não é bem assim. Por quê? Porque os números ainda não garantem o Fortaleza lá. Então, ele está seguindo a mesma coerência, entendeu? A mesma coerência. A gente pode observar e dizer, olha, o Fortaleza já subiu. Ainda não, né? Tem tudo para subir? Tem, pelo histórico, pelo planejamento, entendeu? Então, o Fortaleza tá praticamente lá. Pezinho lá, né? Tá com o pezinho lá. Pezinho. Observando bem, tá com o pezinho lá. Agora, da mesma forma em que a gente segue aquela coerência de que o time precisa o quê? Ter... E outra coisa, isso é importante também, sabe para quê? Para que o grupo continue motivado. Essa mensagem do Rogério Ceni, ela não é uma mensagem só para a torcida, ela é uma mensagem para os jogadores do Fortaleza também. Entendeu? Porque ele sabe o seguinte, se o Fortaleza mantiver essa sequência, está classificado. Entendeu? Inclusive o Abreu Neto, ele levantou aqui que faltam 6 vitórias para subir. Pronto. 6 vitórias para subir. É muito. Mas tá Tem praticamente 17 dentro. jogos, né? Olha, o Fortaleza... 16. 16. 16 Fortaleza- jogos, 6. Tem uma margem de 10 jogos aí pra perder ou empatando. O Fortaleza está praticamente classificado para a Série A, né? Praticamente. Agora, chegar e dizer que já está classificado, a gente vai esperar, porque na hora que a matemática apontar que o quarto ali do G4, né, para o quinto, não dá mais para chegar, tá, aí tá tudo bem. Agora, tudo leva a crer que o time, né, esse jogo contra o Goiás é importantíssimo. Agora, veja bem, é um jogo de 6 pontos, né? Um jogo de 6 pontos. Agora, veja bem, eu tô vendo o Fortaleza jogando com uma base tão forte, uma confiança. Aquele jogo contra o Guarani foi impressionante, rapaz. O time conseguiu lutar para conquistar aquela virada, jogando fora de casa. Você tá entendendo? Então, ali ele mostrou que não dá para temer. Você tá entendendo? O Fortaleza tá com um time homogêneo, bem trabalhado, tá bem, tá tranquilo, mas tem um comandante realista. Essa mensagem que ele passa é uma mensagem, vou repetir, principalmente para os jogadores, para o grupo dele, né?
Gostaria até de dizer que o Fortaleza ele tá fazendo jus ao nome. Tá uma Fortaleza em campo. É verdade. E justamente ao hino. Tá combativo, aguerrido, vibrante. Rômulo, não tá na hora de mudar a pauta, não? Tá muito. Vamos levantando a mão, cara. Vamos partir. Antes da gente partir pros causos aí das histórias do Vitor, um alô pro Assunção Dantas, elogiando o programa. Assunção é minha tia. Sua tia, né? Aí vai ter uma foto do homem e da mulher pra você que É então Assunção pronto. Dantas? Pronto. A dona Assunção Dantas, então, né? Ela é minha tia e ela é uma pessoa que é totalmente ligada ao esporte, ao futebol em si. É torcedora do Ferroviário, tá feliz. Rapaz, a galera torcedor, Todo mundo aqui torceu que feliz. o Ferroviário se dá bem. O Cândido Maciel, o Wellington Silva tá dizendo que os Fortaleza vai subir e vai descer logo igual o Ceará, porque não tem estrutura pra Série A. E um alô pro Magno Mota e pro José Maria Freitas. Já estão até brigando aqui nos comentários. Calma, galera, calma. Inclusive, calma. Tu falou de janela no teu comentário. Só pra deixar a torcida calma. Dia 31 fecha a janela e ninguém mais pode ir embora. Então falta só um dia. Aguentem só mais 24 horas aí. Vamos fechar a janela desse assunto. Ninguém bora. abre e-mail nem atende telefone. Ninguém atende telefone. Se sonde, menino. Pra começar assim, com chave de ouro já, eu gostaria de perguntar ao Vitor Hanover. Vitor, como foi que começou a tua caminhada, como foi que o teu interesse surgiu e a primeira oportunidade para entrar no futebol, né? Na verdade, eu publiquei agora, semana passada, foi o aniversário do Vasco da Gama, 120 anos, eu publiquei uma fotografia, eu quando era menino, lá no campo do Castelão, com o Roberto Dinamite, no jogo do Vasco da Gama. E em outros jogos, eu também, quando era menino, o Flamengo veio jogar aqui contra a seleção cearense, um jogo no Castelão, e lá na Federação Cearense de Futebol tem essa fotografia lá, entendeu? Eu lá com o time do Flamengo, o time da Federação Cearense e tal, eu quando era criança. Então eu já desde criança venho acompanhando, meu pai, Tom Barros, sempre me levou para o estádio e tal, e o caminho foi rápido para a rádio, porque quando eu fiz 16 anos, né, eu sempre estava ali acompanhado dos grandes comentaristas, das pessoas que entendiam do assunto e ia a todos os jogos, entendeu? E o meu pai sempre saía um pouco mais cedo para escrever para o jornal e tal, naquela época não tinha internet ainda, e é o novo, né? A internet é agora mais recente, né? Tá com, de uma forma efetiva mesmo, tá com uns 20 anos, né? Assim, Pois é. Mas ainda é apaixonante o jornal, é sempre apaixonante. E ele saía mais cedo e eu ficava com o Sérgio Pinheiro, que inclusive está se recuperando agora de uma cirurgia, né? Então eu aproveito aqui esse espaço também para mandar um abraço com muito carinho e sempre serei grato ao Sérgio Pinheiro, porque quando terminava ali a partida, o meu pai já tinha saído antes, eu ia com meu pai e ele ia para escrever no jornal. Na época era o Correio do Ceará, se eu não me engano. E aí eu ficava no estádio e acompanhava os comentários. Na época do Daniel Campelo, do Sérgio Pinheiro, entendeu? As narrações do Carlos Fred, do Gomes Farias, que eu considero o maior narrador esportivo desde quando eu me entendo por gente nesse meio esportivo. E o Gomes Farias abriu de forma generosa as portas da equipe dele naquela época, para que eu começasse a minha carreira aos 16 anos de idade. Eu fui levado pelo Sérgio Pinheiro, e meu pai não foi nem consultado, porque na verdade eu estava conversando com o Sérgio, falando sobre o futebol. Como terminava o jogo, a gente descia ali, ele me dava uma carona na moto dele lá, na RDZ Yamaha. Então, eu vinha lá na garupa da moto dele, né? E a gente vinha conversando muito sobre isso. Quando foi um dia, ele disse, cara, passa lá no programa e tudo que... Aí eu cheguei